Boa noite, querida e amada Piricopa. Boa noite, queridos e amados irmãos. É uma alegria podermos estar juntos mais uma vez neste domingo, agradecendo ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e sobre a vida de nossa igreja, não é mesmo? Eu não tenho perguntado há algum tempo, mas quero perguntar a você nesta noite. E aí, firme? Firme, meu irmão, que Deus abençoe. A nossa oração, queridos, é que o Senhor os mantenha firmes, o Senhor os mantenha fortalecidos, aquecidos na fé, que você esteja sendo renovado a cada dia e que você possa aproveitar esse tempo do Senhor para buscar o Senhor, para ter um avivamento espiritual em sua vida. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. A nossa igreja, pela graça de Deus, ela continua sendo igreja mesmo fora do templo e continuamos, irmãos, animados no Senhor, trabalhando, nos reunindo, muitas reuniões, pedindo a Deus, rogando ao Senhor que Ele nos conduza e nos dirija em tudo. Que Deus possa então continuar abençoando a sua vida, que você continue engajado, trabalhando para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesta noite no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 até ao 25. Vamos ler esse texto, a palavra de Deus. Creio, queridos, que o Senhor tem uma mensagem para os nossos corações nesse texto, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito lá em Atos 16, 16 a 25. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho de salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não nos é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Perto da meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Pai querido e Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Senhor, eu peço agora que o Senhor ministre esta palavra às necessidades de cada coração. Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração para receber esta palavra em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos e amados irmãos, este texto
texto, ele traz para mim algumas questões muito sérias que eu quero compartilhar com você nesse instante. Por exemplo, como é possível um servo do Senhor preso injustamente por pregar o Evangelho de Cristo, louvar o Senhor na prisão? Como isso é possível? Como é possível um servo do Senhor, difamado e condenado de forma arbitrária e injusta, louvar o Senhor na prisão? Como é possível, queridos, um servo do Senhor, sem ter cometido nenhuma falta, nenhum delito, ser espancado cruelmente e ainda assim louvar o Senhor na prisão? Como é possível um servo do Senhor estar amarrado num tronco de tortura? Porque esse tronco era um tronco de tortura. Eles ficavam amarrados pelos pés e pelas mãos numa posição extremamente difícil, a coluna vergada, dores com certeza eles sentiam, as costas estavam sangrando porque haviam recebido e sido lanhados com aquelas toras, aqueles paus com os quais haviam sido afligidos, o corpo todo estava doendo. Como é possível? Estavam num ambiente imundo, num ambiente fétido, num ambiente fedido, e ainda assim, queridos, eles louvavam e glorificavam o Senhor. Amados e queridos irmãos, como foi possível a Paulo e Silas passarem por toda esta experiência dolorosa sem murmurar, sem questionar, sem se deixar abater, se nós, muitas vezes, ao menor problema, à menor dificuldade, nos entristecemos, nos amarguramos, esfriamos na fé e achamos até que Deus nos abandonou? Queridos, por que razão Paulo e Silas louvaram o Senhor na prisão? Como é possível isto? Queridos irmãos, será que é possível louvar a Deus mesmo em meio às lutas e aos problemas do dia a dia? Será que é possível louvar ao Senhor em meio a uma pandemia como esta que estamos enfrentando? Queridos, será que é possível louvar ao Senhor em meio ao desemprego e à falta de recursos financeiros? Será que é possível louvar ao Senhor mesmo em meio a uma enfermidade? Será que é possível louvar e cultuar ao Senhor e adorar ao Senhor em meio à insegurança e à incerteza que nos rodeia a todos? Será que é possível louvar ao Senhor em meio às aflições, às tribulações, ao sofrimento e à dor? Queridos, eu creio que esse texto, ele responde, ele tem as respostas para as nossas vidas. Eu creio que muitos de vocês estejam nesta noite passando por tribulações, por aflições, sofrimento, talvez até dor. A dor de uma enfermidade, a dor de um ente querido que se foi, a dor de um emprego que faltou, a dor de algo que aconteceu na sua vida, na sua família. Mas, querido, será que é possível? Será que é possível? Ouça a resposta a todas estas questões. Preste atenção, eu creio que Deus quer falar ao seu coração nesta noite. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite é louvando em meio às aflições, ao sofrimento e à dor. Louvando em meio às aflições, ao sofrimento e à dor. Queridos, olhando para este texto, olhando para a vida de Paulo e Silas, olhando para a experiência destes homens de Deus, queridos, eu aprendo aqui algumas lições preciosas que mudaram a minha vida e eu espero que mude a sua vida também nesta noite.
É possível, em primeiro lugar, é possível louvarmos, é possível adorarmos ao Senhor em meio às aflições, ao sofrimento e à dor, se nós tivermos algumas certezas e algumas convicções que Paulo e Silas possuíam também. E a primeira convicção, irmãos, que eles tinham e nós precisamos ter também em meio a qualquer circunstância, é a certeza e a convicção da permissão do Senhor. Permissão do Senhor. Nada pode acontecer comigo, nada pode acontecer com você sem a permissão do Senhor. Olha esse texto de Jó. Depois você pode lê-lo com mais atenção. Jó capítulo 1 e versículo 12 e capítulo 2 e verso 6. Veja o que diz lá. Diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, se referindo a Jó, está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E disse o Senhor a Satanás, capítulo 2, verso 6, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Jó não sabia, mas tudo o que estava acontecendo com ele, queridos, tinha a permissão do Senhor. E eu quero que você saiba, nessa noite, tudo o que está acontecendo com você, o Senhor permitiu. O Senhor permitiu por alguma razão. E, meus queridos, quando nós temos esta convicção, nós sabemos que nada em nossa vida escapa à vontade do Pai. Nada escapa à vontade do Pai. Queridos, o Senhor deu consentimento. O Senhor tem conhecimento daquilo que está acontecendo com você e comigo. E isso deve tranquilizar o meu coração. Oh, querido irmão, o Senhor sabe. E o Senhor sabe, Ele deu permissão. E eles sabiam, além disso, queridos, que nada escapa à soberania do Pai, à soberania de Deus. Eles sabiam que tudo estava no controle do Senhor. Eles sabiam que tudo estava sob a supervisão do Senhor. Por isso podiam cantar e louvar e adorar em meio àquela dificuldade. Eles sabiam, se estamos nesta situação, se chegamos a esta situação, o Senhor permitiu. E saber que o Senhor permitiu, e saber que o Senhor está no controle, e saber que o Senhor está supervisionando tudo ao nosso redor, e saber que não seremos tentados e nem provados além das nossas forças, aquieta, acalma o nosso coração e pode nos fazer cantar e louvar e adorar o nome bendito do Senhor Jesus. A primeira certeza, a primeira convicção, querido, é esta: tudo o que está acontecendo com você tem a permissão do Senhor. Nada escapa ao controle dele. O Senhor sabe, o Senhor permitiu, e o Senhor permitiu. E você está perguntando a uma série de questões. Eu vou responder ao longo dessa mensagem. Aguarde mais um pouco. Esta é a primeira convicção que nós precisamos ter. Tudo tem a permissão do Senhor. Mas, queridos, é possível louvar, é possível adorar em meio às aflições, ao sofrimento e à dor, se tivermos uma segunda certeza, uma segunda convicção que eles tinham também. E qual é esta? A certeza e a convicção da presença do Senhor. Eles sabiam que o Senhor estava com eles naquela prisão. Eles sabiam que, apesar de talvez poucas ou nenhumas pessoas saberem que eles estavam naquela situação, o Senhor sabia, e mais do que isto, o Senhor estava ali com eles. Provavelmente tenham se lembrado de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, onde o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias.
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Queridos, não há situação onde o Senhor não esteja conosco. A promessa dele é: eis que eu estou convosco todos os dias, em todas as circunstâncias, em todas as situações. E eles sabiam disso, queridos. Eles sabiam que o Senhor jamais os deixaria sozinhos. Querido, receba essa palavra, creia nisso nessa noite. O Senhor jamais te deixará sozinho. Por isso, eles não sentiam solidão. Por isso, eles não se sentiam abatidos, porque eles podiam sentir a presença de Jesus ali com eles. Eles sabiam que o Senhor não os havia deixado sozinhos, mas eles sabiam mais, queridos, que o Senhor jamais os abandonaria. O Senhor jamais nos abandona, queridos e amados irmãos, e por isso não havia tristeza, não havia desânimo no coração, na mente deles. Eles podiam louvar e glorificar ao Senhor, porque eles sabiam que Jesus estava ali com eles. Eles não se sentiam sós, não se sentiam abandonados. Queridos, se você nesta noite, se você tem sentido sozinho, se você vem se sentindo abandonado, querido, saiba que o Senhor está com você, o Senhor está aí com você, o Senhor nunca vai deixar você sozinho. O crente no Senhor Jesus, queridos, entendam isto, o crente no Senhor Jesus, o convertido ao Senhor Jesus, ele nunca está só, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Então, por que ficamos tantas vezes, queridos, abatidos, desanimados? Porque esquecemos desta verdade. Porque uma das grandes armas que Satanás tem contra nós é nesses momentos difíceis de dor, de sofrimento e tribulação, é vir até nós e lançar aquelas setas venenosas dizendo que o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. E meus irmãos, como isso abate, como isso entristece o pensamento, imaginarmos que estamos sozinhos, que o Senhor nos abandonou. Querido, o Senhor jamais te abandonará e você jamais estará sozinho. Só existiu uma pessoa no cosmos que ficou inteiramente só, e esta pessoa foi nosso amado Salvador na cruz do Calvário, quando ele foi abandonado por Deus e quando ele foi abandonado pelos homens. Jesus Cristo foi o único ser no universo, no cosmos, que experimentou a verdadeira solidão, a solidão de Deus e a solidão dos homens. Ninguém mais experimentará, porque não suportaríamos suportar aquilo que Jesus suportou. Então, nesta noite, saiba que Jesus está com você, que Jesus permitiu tudo o que está acontecendo com você. Então, se alegre no Senhor, glorifique, comece a cantar, comece a louvar, louve ao Senhor e saiba que Ele está com você aí onde você se encontra. Amém? Amém, querido irmão. Mas em terceiro lugar, perdão, é possível louvarmos em meio às aflições, é possível louvarmos em meio ao sofrimento e à dor, se nós tivermos uma terceira certeza e uma terceira convicção. Perdão, que Paulo e Silas tinham. E a terceira convicção, a terceira certeza é esta, queridos: o propósito do Senhor. Queridos, há sempre um propósito de Deus. Mas pastor, eu não entendo. Eu também não. E muitas vezes nós não entendemos, mas nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito. Romanos 8:28, veja o que diz lá nesse texto sagrado: e sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, há sempre um propósito do Senhor, sempre um propósito. Ele é um Pai que nos ama e o Senhor jamais permitiria algo na sua vida ou na minha vida sem que houvesse um propósito. E deixa eu dizer a você que os propósitos de Deus são sempre maravilhosos. Todos eles concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo e Silas sabiam disso. Eles sabiam disso. Eles sabiam, queridos, que o Senhor sempre tem um propósito abençoador. Tudo que nos acontece, há sempre um propósito abençoador em nossas vidas. O Senhor quer me abençoar e o Senhor, através de mim, Ele quer abençoar os outros. Por isso, eles não questionavam, mas evangelizavam. Por quê? Porque eles sabiam que havia um propósito. Se Deus havia permitido que eles estivessem naquela prisão, Deus tinha um propósito de abençoá-los e de, através deles, abençoarem as outras pessoas. Irmãos, isso muda completamente o sentido, a visão, a postura, a perspectiva de tudo o que está acontecendo em nossas vidas, seja aquilo que for. O Senhor tem um propósito abençoador. Eles sabiam que o Senhor tem sempre um propósito glorificador, de glorificarmos o Senhor, o nome do Senhor ser glorificado e nós glorificarmos o Senhor, e para isto fomos criados. Então Paulo e Silas, eles sabiam naquela prisão tudo o que havia acontecido, todos os incidentes e episódios anteriores. Eles sabiam, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito de nos abençoar e de nós abençoarmos, e Deus tem um propósito de ser glorificado e de nós o glorificarmos. Por isso, eles não murmuravam, eles louvavam ao Senhor. Queridos, quando entendemos isso, que há um propósito de Deus, entenda isso nessa noite, querido, quando nós entendemos que há um propósito do Senhor de nos abençoar, de abençoarmos os outros, de sermos glorificados, de glorificarmos o Senhor, de vivermos para a glória de Deus, de nossas vidas serem para a glória do Senhor, não há outra coisa a fazer a não ser prorrompermos em louvor e adoração ao nosso Deus. Eu sei que alguns de vocês sabem que há alguns anos atrás eu fui acometido de um câncer e, na verdade, eram 3 tumores malignos, uma cirurgia que demorou mais de 12 horas, enfim, algo sério realmente. Depois tive que ficar com uma bolsa de ileostomia e depois fazer novo procedimento, quimioterapia, todo aquele processo doloroso que deve ter demorado mais de 1 ano de recuperação ali. E, meus queridos irmãos, como hoje, e já naquela época, alguns meses passados, eu tive esta convicção maravilhosa, e por isso eu pude louvar e adorar ao Senhor, que o Senhor tinha um propósito abençoador. Irmãos, e hoje eu posso dizer para você, olhando no seu olho, fui abençoado. Como eu fui abençoado, queridos irmãos, como Deus trabalhou questões na minha vida, como eu fui abençoado com esta enfermidade, e como eu pude e ainda posso abençoar outros irmãos que estão passando pela mesma circunstância. E quando eu chego, eu digo, irmão, eu já passei por isso. Ele olha e ele me dá uma credibilidade diferente. Eu passei por isso, eu passei por 2 cirurgias, eu passei por uma recuperação difícil, eu passei por quimioterapia, passei por todo aquele processo difícil, mas o Senhor estava comigo, a presença do Senhor era maravilhosa, e eu sabia que havia um propósito. Muitas pessoas, inclusive, chegaram a dizer, mas pastor, tem tanta gente aí, pessoas, bandidos, e enfim, pessoas que não lhes acontece nada, e o irmão, servo do Senhor. Mas eu sempre dentro de mim tinha esta convicção, se o Senhor permitiu, se eu estou com esta enfermidade, ou estava,
eu estava com essa enfermidade, eu sabia, há um propósito, há uma permissão, o Senhor permitiu, nada pode acontecer sem que o Senhor permita, mas eu também pude experimentar a presença maravilhosa do Senhor, e eu pude descobrir o propósito maravilhoso do Senhor, propósito de me abençoar, de eu poder abençoar outras pessoas, propósito glorificador, glorificar o nome do Senhor. Aqueles que ouvem o testemunho glorificam o Senhor, e por isso eu o louvo e por isso eu o exalto. Quero dizer a você nessa noite que aquilo que você está passando, querido, Deus tem um propósito. Mas pastor, eu não estou entendendo. Talvez não entenda agora, talvez vai entender depois, mas pela fé creia, pela fé receba, e se você crer que há um propósito abençoador e glorificador, você poderá louvar, exaltar e glorificar o Senhor. Todo questionamento vai embora, toda a murmuração vai embora, queridos, e o nosso desejo é evangelizar, é contar, é compartilhar aos outros, e é louvar e exaltar o nome do Senhor. Faça isso, creia nisso nessa noite, em nome de Jesus. E finalmente, queridos, é possível louvarmos em meio às aflições, em meio ao sofrimento, em meio à dor, se nós tivermos uma quarta certeza e uma quarta convicção: o livramento do Senhor. O livramento do Senhor virá. Posso ouvir um amém? O livramento do Senhor virá, meu irmão. O livramento virá. 2 Timóteo 4,18, o apóstolo Paulo diz: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta era a certeza, esta era a convicção do apóstolo Paulo e de Silas ali naquela prisão. Eles sabiam que o livramento viria. Mas ninguém sabe, nós não temos um advogado, as pessoas não sabem que estamos aqui nesta prisão, mas eles podiam dizer: o Senhor sabe e o Senhor vai nos livrar. O Senhor sabe e Ele vai te livrar. Querido, o Senhor sabe e Ele vai te livrar. Ele tem um livramento para você. Eles sabiam, queridos, que o livramento, ele aconteceria, olha que bênção, no tempo do Senhor, o livramento nem sempre, queridos, é no nosso tempo, é no Kairos, no tempo perfeito do Senhor. Sabe por quê? Eles conheciam a graça, eles conheciam a misericórdia do Senhor. Irmãos, o Senhor nos ama, o Senhor é maravilhoso, Ele vai trazer o livramento para você. Quando passou? Não sei. Eu não sei, o tempo pertence ao Senhor, porque nós vivemos em Cronos e Deus em Kairos. Nós sabemos o tempo humano, mas há um tempo divino. Mas no tempo do Senhor, você pode perguntar: mas por que eles já tinham sido presos, espancados? Por que prendê-los? Por que o cárcere interior? Por que passar por tudo isso? Por que Deus não livrou antes? É no tempo do Senhor. Queridos, é no tempo do Senhor. E foi naquele tempo, e à meia-noite, com a prisão provavelmente já silenciada, que aqueles cânticos e aqueles louvores ecoaram naquele ambiente de morte. Eis que surgiu a vida num ambiente de trevas, eis que a luz iluminou a todos pela graça do Senhor. Tempo de livramento, há um tempo o Senhor vai te livrar, mas eles sabiam que o livramento ele aconteceria também, queridos, pelo poder de Deus. Eles conheciam o poder de Deus, não há nada que o Senhor não possa realizar. Então creia nessa noite, há um livramento de Deus, o livramento de Deus virá para você. Repita isso em nome de Jesus: o livramento de Deus virá para a minha vida. O livramento de Deus, ele virá no tempo de Deus, ele virá de acordo com o poder de Deus. E eles conheciam esse poder, eles conheciam o mover sobrenatural, eles conheciam, queridos, o agir sobrenatural de Deus, e eles confiavam, descansavam, eles tinham esta convicção. Irmão querido, sabe, esta era uma convicção, esta foi uma convicção que Deus gerou também no meu coração, e por mais que houvesse intercorrências, e por mais que surgisse uma dificuldade aqui e outra
outra ali. Eu sabia, o Senhor tem um livramento, e no tempo do Senhor eu serei liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Tome posse dessa palavra nesta noite. Creia que Deus tem um livramento para você. Há um livramento para a sua vida em nome de Jesus. O Senhor me livrará. O Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Certeza do livramento. Todo servo do Senhor precisa ter essa certeza. Irmãos, o inimigo trabalha para nos tirar, para solapar de nós essa convicção, e ficamos muitas vezes então murmurando, queixosos, tristes, não temos mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de adorar, de louvar o nome do Senhor, porque esquecemos disto. O inimigo esconde essa verdade em nós, mas nesta noite o Senhor escancara, e o Senhor manda dizer a você, querido filho, há um livramento para você. Há um livramento, o Senhor está provendo o seu livramento, o Senhor está trabalhando para o seu livramento, e no tempo de Deus, de acordo com o seu poder e pelo seu poder, o livramento virá. Ah, pastor, mas como? A dificuldade é grande. Meu irmão, não há nada que o Senhor não possa realizar, e o seu livramento está vindo em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, cada um de nós, em meio às aflições, e você está passando por aflições, em meio ao sofrimento, e muitos de vocês estão sofrendo, em meio à dor, e muitos de vocês estão passando por dor, tenha sempre, irmão e irmã, a certeza e a convicção. São 4 certezas, 4 convicções. A primeira, permissão de Deus. O Senhor permitiu o que está acontecendo com você, o que está acontecendo comigo. Nada pode acontecer conosco sem a permissão de Deus. Segundo, certeza e convicção da presença do Senhor. O Senhor não vai embora, não nos deixa sozinhos, Ele está conosco sempre, sempre ficará conosco até a consumação dos séculos. Terceira convicção e certeza, propósito de Deus. Há um propósito do Senhor, irmão, há um propósito abençoador e glorificador. Então louve, exalte o nome do Senhor. E quarta convicção, livramento. O livramento está vindo. O livramento está vindo, querido. Receba essa palavra nessa noite. Creia em nome de Jesus. O livramento está vindo para você. Por isso, aprenda a louvar o Senhor em qualquer situação, em qualquer circunstância. Aprenda, irmão. Você pode, eu posso também. Quando temos em nós estas convicções e estas certezas, e quando nós as temos e louvamos e exaltamos o nome do Senhor, nós podemos então viver a vida abundante e vitoriosa em Cristo Jesus e para a glória de Deus. É tempo de vitória, é tempo de louvar, é tempo de exaltar o nome do Senhor. Querido, creia nessa palavra, receba essa palavra, se levante louvando, cantando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, meu irmão, que tem andado assim desanimado, triste. Quero orar por você que tem murmurado, que tem se queixado tanto, que tem perguntado, Deus, por que o Senhor está permitindo? Que tem talvez dito, como tantos outros, onde está Deus nesta pandemia? Onde está Deus em tudo o que está acontecendo? Querido, nesta noite, se você tiver estas 4 convicções, você poderá se levantar e dizer, Deus, eu te louvo, eu te adoro de todo o meu coração. Você quer fazer isso? Então, onde você está, curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai querido e Pai de amor, eu te louvo pela vida de Paulo, pela vida de Silas, pelo seu exemplo para nós. Obrigado, Deus, porque estavam cheios da tua presença. Obrigado por estas convicções benditas e maravilhosas. Eu peço nessa noite que o Senhor gere, Espírito Santo, gere estas convicções
convicções agora na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Deus, que cada um de nós tenha essas convicções e essas certezas, ó Deus, da permissão do Senhor em tudo o que está nos acontecendo, a tua presença conosco, Senhor, nunca nos abandona, o teu propósito bendito e maravilhoso e o teu livramento para cada um de nós. Deus, que essa palavra entre agora na vida, no coração, na mente do meu irmão, na mente da minha irmã, Senhor, e que esta palavra invada seus corações e os levante em nome de Jesus. Senhor, dê vitória, Senhor, nos faça andar em vitória, louvando e exaltando e glorificando o teu nome. É a minha oração, é a minha petição, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Querido irmão, que Deus te abençoe e que você nesta noite possa louvá-lo como Paulo e Silas. É a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém.